Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Ambiente, o podcast de contextos políticos aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Essa é a terceira edição e a gente vai falar sobre pesquisas eleitorais. Mais uma vez, né, a gente está aqui buscando formas de entender o nosso mundo e principalmente o contexto político nesse momento de eleição de 2022. Comigo para esse podcast, a jornalista Laila Mello, que está aqui comigo. Tudo bem, Laila? Tudo bem, e você, Rubens? Tô firme. Mais um Com também Thaís Dutra. E aí, Thaís, firme? Bom dia, firme. Firme, né? E para essa conversa aqui sobre pesquisas eleitorais, eu já vou apresentar os convidados. Estamos aqui com o professor cientista político Robert Bonifácio. Tudo bem, Robert? Obrigado. Tudo bem, Rubens. Prazer estar com vocês aqui. E, direto do Rio de Janeiro, a professora Maíra Goulart, cientista política também. Professora, obrigado pelo contato aqui. Oi, gente, bom dia. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Com a Laila, com a Thaís, com o Robert e a professora Maíra, a gente vai conversar então sobre pesquisas eleitorais. Lembrando, né, que você pode nos acompanhar aqui no YouTube e também nas retransmissões do Ambiente no rádio e na TV, no Sistema Sagres de Comunicação, e também no seu tocador de podcast preferido, né? Em áudio você também acompanha o Ambiente. E para essa edição, né, nosso papo aqui sobre pesquisas eleitorais, a gente, claro, envolve os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, o Sistema Sagres, que é signatário do Pacto Global de Mídia desde 2020, e o Pacto Global de Mídia da ONU tem exatamente essas metas e objetivos para o ano de 2030. E dentro dessa agenda, a gente destaca nesta edição do Ambiente o ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, a busca por uma educação de qualidade e também o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que trata, né, aborda a paz, justiça e instituições fortes, aspectos envolvidos aqui nessa questão de pesquisas eleitorais no âmbito das eleições. E aí vamos começar aqui a nossa conversa com o Robert, com a professora Maíra, para entender o que são as pesquisas eleitorais, né? Em tese, como é que elas são feitas e como que dá para a gente acreditar mais ou menos numa pesquisa, Robert? Perfeito, Rubens. Então, vou te responder sendo um pouco técnico e tentar também, vamos dizer assim, mastigar as coisas aí para quem está nos ouvindo e nos vendo. A pesquisa eleitoral é uma técnica de captura e análise de dados de natureza quantitativa. O que significa isso? A pesquisa eleitoral, ela extrai de cidadãos, né, de eleitores, no caso, valores, atitudes e opiniões sobre eleição, sobre candidaturas, de natureza primária, ou seja, ela vai direto ao eleitor, né? E análise disso, análise desses dados, ou seja, para transformar isso em percentuais, para transformar isso em algum entendimento sobre predileções do eleitorado. Então, a pesquisa eleitoral serve para saber sobre rejeição, se você não gosta de determinado candidato, em quem você pretende votar, e quais questões que você considera que são mais importantes para serem tratados pelos candidatos. E ela é capaz de trazer uma generalização para a população, né? Uma pesquisa eleitoral é dotada de complexidade. Você tem questões de diversas naturezas que são um desafio para o pesquisador. Uma delas é a amostra, ou seja, que segmentos e em que intensidade, né, você vai entrevistar as pessoas, né? Questão de escolaridade, de renda, sexo, local de moradia, etc. Tudo isso tem que estar balanceado com o que tem de mais sofisticado de dados, que é o censo ou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e até mesmo também o registro de eleitorado. A falta de censo já prejudica isso? Prejudica porque você falta de censo do IBGE. Falta de censo, gostei dessa. Eu perguntei e já veio à cabeça o duplo sentido automático. Sim, porque tem muita falta de censo sem ser o do IBGE também. Sim. Isso é diário, né? Mas o censo do IBGE, que deveria ser de 10 em 10 anos, está atrasado 2 anos. Né? Até entendo, pela questão da pandemia, essa é uma longa discussão, mas ele virá este ano, né? E o censo são os dados mais confiáveis que nós temos sobre a nossa população, né? Eu já queria só acionar também a professora Maíra nessa parte mais técnica, né, para ela nos contribuir sobre o que é pesquisa, como que ela é feita e como que dá para a gente acreditar ou não em pesquisas. Professora, fique à vontade, que aí acho que depois a Thaís aqui e a Laila vão problematizar outras coisas depois dessa apresentação mais técnica.
Eu não vou ser muito técnica, não. Na Tá. verdade, eu vou ser bem didática, porque eu acho que a gente, às vezes, mantém essa conversa num registro em que as pessoas não alcançam. Um dos grandes problemas que eu observo no contexto atual é uma dificuldade das camadas médias escolarizadas, as elites escolarizadas, em compreender como funciona um argumento indutivo, para além das próprias pesquisas, assim, qualquer tipo de argumento científico que parte da observação de casos empíricos. A gente pode ver que nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo, tem havido muita contestação de evidências científicas, que são obtidas de uma maneira análoga àquela que são, como procedem as pesquisas de intenção ou surveys de maneira geral, que são estruturados a partir de argumentação indutiva, que é o quê? Você observa uma regularidade num conjunto de casos e extrapola isso para um conjunto maior de casos. Você observa uma amostra, percebe uma regularidade nessa amostra e extrapola essa regularidade para uma população, que é um conjunto maior. Essa extrapolação, ela é probabilística, ou seja, ela não está falando de uma certeza, ela está falando de algo que tem maior ou menor probabilidade. E o que vai variar esse gradiente de maior ou menor probabilidade? A qualidade da amostra, ou seja, se essa amostra é mais ou menos representativa dessa população para quem a gente quer extrapolar a regularidade observada na amostra. Como é que pode se dar essa aproximação? De maneira quantitativa, você precisa ter um número de casos que permita fazer essa inferência com uma margem de erro menor, e isso tem a ver com o número de casos observados, mas também tem a ver com a qualidade, qualitativo também, ou seja, se as características da amostra, elas estão de maneira análoga a como se distribuem as características na população. Daí a importância do que o professor falou, de configurar essa amostra de maneira representativa, como se fosse uma miniatura da população para a qual a gente quer fazer inferência. Por isso, nós precisamos ter muita atenção em como repetir as clivagens sociodemográficas que existem na população, de maneira geral, nessa amostra menor. E é isso que permite que a gente aumente a margem de confiança, ou seja, reduza a margem de erro de uma pesquisa, mas sempre sabendo que ela é probabilística, ela não é uma inferência de certeza. A segunda coisa que devemos saber sobre as pesquisas é que elas são fotografias de momento. O objetivo delas não é falar sobre o futuro, e sim falar sobre como aquelas preferências estão distribuídas naquele momento. Por isso que é importante fazer pesquisas seriadas para observar a variação nas preferências ao longo do tempo. E, por fim, eu quero ressaltar sobre a utilidade dessas pesquisas que transcende em muito a eleição. Por quê? Porque a gente, a partir desses surveys, consegue entender o comportamento do eleitor e como ele varia de acordo com essas clivagens sociodemográficas e geográficas. Como se as diferenças entre um eleitor do Sudeste, do Centro-Oeste, mais velho, mais novo, com mais dinheiro, com menos, maior escolaridade, menos, a gente consegue entender melhor como se distribuem essas preferências. Professora, isso tem a ver, esse não entendimento da pesquisa tem a ver com a desqualificação da ciência que tem ocorrido ultimamente, principalmente comparado às ciências sociais e às ciências humanas, com as ciências da saúde, por exemplo, e as exatas, porque esse tipo de pesquisa ele está em um campo que as pessoas realmente não... É um campo abstrato da imaginação, né, do como seria feito, e não seria necessário, aí, a partir disso, popularizar cada vez mais a respeito do que é uma pesquisa, para que serve, esse papo que a gente está tendo? Perfeito, querida. Deixa eu pegar esse gancho, porque a gente tem conduzido algumas pesquisas numa entidade que eu coordeno, que chama Observatório do Conhecimento. E a gente tem mensurado um pouco alguns problemas de liberdade de cátedra que tem existido dentro das universidades. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a impressão de que esses desafios, esses problemas, essas ameaças
se dirigem só às ciências humanas. Mas, assim como os problemas com a liberdade de cátedra, com a condução de pesquisa, ou seja, pesquisas que não estão sendo conduzidas, isso não está afetando só as ciências humanas. Isso afeta muito, por exemplo, no caso das ciências da saúde, que também se baseiam em probabilidades e em estatísticas. As ciências da saúde, todas elas são estatísticas. Você não tem uma evidência necessária de que a Neosaldina vai te tirar dor de cabeça, ou que o AS vai te tirar dor de cabeça. O que você tem é uma conexão estatística entre você ministrar essa substância para uma amostra e essa amostra ter menos dor de cabeça ou acabar com a dor de cabeça. São evidências estatísticas. E é isso que eu estou dizendo, o negacionismo científico ele está intimamente relacionado com a pouca compreensão por parte da população brasileira de classe média alta, a opinião pública, a pouca compreensão que ela tem de metodologia de pesquisa. E isso não tem a ver só com as ciências humanas. Isso tem a ver com dificuldade de compreender ciência de maneira geral, o que é ciência e como ela se diferencia de outras linguagens. E aí, professor? Não, é interessante esse debate, e a professora trouxe a questão da amostra, né, que eu também tinha desenvolvido, mas é também bom entender sobre o questionário, que também é uma coisa muito importante na pesquisa eleitoral, não é só a amostra. Mas, sobre a questão da Laila, é importante entender o seguinte, olha, as pesquisas eleitorais já são populares, as pessoas já lidam com isso, todas as eleições, de 2 em 2 anos, as pesquisas eleitorais é um personagem. O que acontece? As pesquisas, há um conflito, né? Gera-se conflitos sobre as pesquisas eleitorais pelos atores políticos, que são capazes de mobilizar muitas pessoas. O que acontece? Os políticos que estão atrás das pesquisas sempre desconfiam das pesquisas eleitorais. É uma grande coincidência, né? Da direita à esquerda, sempre se contesta as pesquisas eleitorais aqueles que estão atrás das disputas. Ou até o próprio cidadão que vive na sua bolha ali, e vamos supor que ele tem todos os amigos e familiares que vão votar no mesmo candidato que ele, e não necessariamente ele vai acreditar que o candidato adversário esteja na frente, porque toda a bolha dele ali de convivência... não quer acreditar, porque toda a bolha dele ali da convivência tá também... Isso, Thaís, se exacerbou a partir de 2018. Vamos ser assim, vamos falar aqui o português claro, porque teve uma candidatura a presidente vitoriosa, do Jair Bolsonaro, que contestou as pesquisas, que trouxe para o ambiente da política no Brasil o negacionismo da ciência. E isso, infelizmente, continuou durante seu mandato e numa área ainda mais vital, no meu ponto de vista, do que a pesquisa eleitoral, que foi a questão da vacinação, da vacina durante uma pandemia, né? Então, o que acontece? Esse ator político, o Bolsonaro, ele exacerbou nas pessoas, ele coroou o senso comum. Como é que é o mecanismo disso? Olha, se eu sou um eleitor bolsonarista, eu convivo com mais pessoas que são bolsonaristas e que são muito, vamos dizer assim, ativistas dessa candidatura. Então, o que os meus olhos podem ver é que o Bolsonaro tem 90% de intenção de voto. Só que, assim, aí é o que a gente pode falar sobre pós-verdade? Sim, sobre pós-verdade, ou qualquer outro nome que você queira dar sobre negacionismo, etc. Pelo seguinte, olha, tudo bem, eu sou um dos 148 milhões, né, de eleitores brasileiros. Eu convivo com pessoas que têm claramente definida a sua intenção de voto. Se eu me deixo levar pelo meu ambiente, certamente eu vou ter uma percepção de como anda a disputa para governador, para presidente da República, para deputado, que não corresponde à realidade. Por quê? Porque espacialmente, em termos de grupo, a minha vida é limitada. Eu ando por Goiânia em alguns bairros todos os dias e não ando em centenas de bairros todos os dias. Isso tem a ver também com rede social, porque a bolha da rede social faz isso, né? A rede social, eu digo em termos virtuais, né? Sim. Ela também vai fazer essa bolha. Sim, parece que os algoritmos, eu não sou muito tecnológico, assim, eu não entendo muito, mas pelo que eu vejo nas reportagens, o algoritmo do Instagram, por exemplo, que eu sou um usuário, ele te leva a pessoas parecidas com você. Então, assim, ele não te leva à diversidade,
ele te leva a um consenso, né? Aquelas pessoas que são parecidas contigo em N aspectos, e não só da política, até em questão de mercado, né? Que é talvez o mais importante, né, para o Instagram, de gostos, de produtos, de procura por produtos, aquilo que você está conversando, aquilo que tem a ver com o seu poder aquisitivo, o aplicativo te leva. Então, ele diminui a diversidade, ele aumenta ali vamos dizer, o matching, né? Assim, as pessoas que pensam parecidos, que têm uma vida parecida. E aí enxergar uma pesquisa eleitoral que vai ao lado oposto do que eu acredito, por exemplo, é uma contrariedade, né? É pensar, Claro. nossa, isso é Sim. mentira, né? Tem uma leitura errada da própria pesquisa que o pessoal acha que aquilo é o resultado. Isso, exato. Que o Instituto está dizendo que vai acontecer no dia do voto lá, não é isso? Exato. Rubens, esse é um ponto muito importante. Além da insatisfação, porque ela já Exatamente. tem esse entendimento e ela falou, não, mas o candidato não vai perder. Não é isso que a pesquisa está mostrando. Né? Eu já vi muita gente descredibilizar uma pesquisa de determinados institutos, pegando, por exemplo, a eleição em outubro e pega uma pesquisa lá de julho. A chance da pesquisa de julho acertar o resultado de outubro é baixíssima, e tem evidência sobre isso. Eu quero dizer aqui de um artigo do Guilherme Jardim Duarte, desde 2018, saiu no jornal Jota, em que ele analisa mais de 4.000 pesquisas eleitorais até 2014, de 89 até 2014, de 4 institutos diferentes. Ele vai ver o seguinte, isso que o Rubens está falando, até 80 dias antes da eleição, em média, as pesquisas eleitorais erram 9% do resultado. Quando você vai chegando mais próximo do pleito, essas pesquisas erram menos de 5%. Mas por quê? Porque eles usam uma técnica até 80 dias diferente da próxima da eleição? Não, a técnica mesmo. O que muda? O que muda é a preferência no eleitorado. Ora, bolas, num país como o Brasil, que nós temos um sistema partidário muito frágil em termos de predileções do público, o público não se guia pelo partido para votar, por exemplo. O contexto no Brasil é muito importante. A gente tem, neste ano de 2022, 45 dias de campanha. Seria ilógico imaginar que as alterações, não teria alteração de preferência durante os 45 dias. Tem gente que está indeciso no começo, que nem está prestando atenção na campanha eleitoral e que vai prestando atenção porque todos seus amigos, a TV, a campanha na TV, lhe obriga, entre aspas, a ter o assunto política na mesa. E também porque ele pode trocar de ideia. Tem a espiral do silêncio, você pode, por algum motivo, ter vergonha ou medo de expressar a sua predileção em relação a um determinado candidato, e tem a questão do voto útil. Olha, eu prefiro um candidato ou uma candidata, mas a minha predileção por esse candidato ou candidata, ela é menor do que a minha rejeição por determinado candidato. Então, se eu prefiro um candidato que não tem chance de ganhar, e tem um candidato que eu odeio e tem chance de ganhar, eu vou votar naquele meio do caminho para evitar um mal maior. Então, tudo isso são questões que são trabalhadas durante a campanha eleitoral e que a pesquisa vai tirando retratos. Ela vai tirando retratos, né? Você acorda de manhã, eu acordo de manhã, estou com o cabelo amassado. Se tirar um retrato de mim de manhã, vai ser um retrato diferente da tarde e vai ser um retrato diferente da noite que eu estou numa festa. Assim são as pesquisas eleitorais. Tipo eu, quando eu tô indo pra academia, de manhã, eu tô com aquele cabelo. Aí depois, quando eu venho pra cá, é outra situação. Ou então a foto do professor aqui no podcast. Exato. A minha vai ser mais semelhante. A minha vai ser mais parecida. O que eu queria questionar, assim, a professora Maíra é que a gente estava falando sobre... o professor Robert trouxe sobre técnica, sobre como são feitas, mas, assim, para a gente passar para o público que não entende, não convive, só vai ver as pesquisas a cada 2 anos, como é que a gente mostra essa metodologia e como é que a gente mostra também a confiabilidade dela? Confiabilidade, né? Isso. Isso seria importante, um processo de escolarização. É muito importante que a gente tenha incluído nas universidades e mesmo nas escolas um reforço nas disciplinas de metodologia. Por quê? Porque isso é uma carência de escolaridade. A gente está formando elites profissionais que não são capazes de mobilizar a metodologia de pesquisa. E é isso que explica a adesão, por exemplo, das entidades médicas ao discurso negacionista antivacina de Bolsonaro. Primeiro, eu quero deixar bem claro que Bolsonaro ele não se tornou um crítico das pesquisas e mesmo da ciência de maneira geral
só como presidente. Ele passou, eu estudo a trajetória legislativa do Bolsonaro, e ele passou seus 7 mandatos criticando as instituições eleitorais brasileiras, o sistema político brasileiro. Ele foi na sua trajetória, um político anti-establishment, assim como outros no mundo, né? Ele não é propriamente um outsider, ele é um anti-establishment. E ele fez esses discursos, né, sem que houvesse uma reprimenda determinante ou importante por parte das instituições. O que eu quero dizer? Só uma vez ele sofreu processo por quebra de decoro e mesmo assim não foi à frente. Ele encontra, agora uma vez presidente, muita adesão, ou pelo menos ele não encontra os obstáculos necessários nas instituições quando ele faz discursos de descrédito das instituições brasileiras, políticas e mesmo sociais e da ciência. Essa questão dos médicos não terem de maneira determinante, por meio das suas entidades, desabonado os discursos anti-vacina, negacionistas de Bolsonaro, é significativo de um processo análogo ao que acontece nas instituições políticas, que não frearam esses discursos de negação da credibilidade das nossas instituições eleitorais, que são respeitadas no mundo inteiro, e isso não há... Não houve uma reprimenda de maneira taxativa, não só no passado, mas a declaração ontem de Arthur Lira dizendo realmente se diferença entre as pesquisas, isso está muito esquisito. O presidente da Câmara fazer discurso desabonando pesquisa eleitoral é muito perigoso. Tudo isso pavimenta uma possibilidade concreta de contestação do resultado das urnas, de contestação das nossas instituições eleitorais. Professora, eu vejo assim, um pouco que 2 caminhos sobre essa questão de não reprimenda. Não vamos dar bola para isso, que é o que ele disse, vamos supor. Estou colocando uma situação hipotética. Fulano de tal disse uma coisa que não deveria ter dito, mas deixa para lá. Não vamos ignorar isso. E a outra seria talvez um medo, tipo, não vou repreender fulano de tal porque é um ator X. Será que é esse mesmo viés? Você já viu algum bullying sumir porque a pessoa não fez nada? Você já viu algum preconceito deixar de se reverberar porque aquele que sofreu o preconceito ficou calado? Ficar calado é corroborar, é de alguma maneira permitir, no mínimo permitir o crescimento. Quando muito, é corroborar, é passar um aval de que você concorda. E no caso da Câmara dos Deputados, existem mecanismos regimentais para dar conta desse tipo de situação, que são os mecanismos que punem a quebra de decoro. Então, quando ele fazia discursos negando as instituições políticas brasileiras, questionando, ou discursos muitas vezes defendendo o retorno da ditadura, era preciso que houvesse uma punição por quebra de decoro, porque o que estava sendo feito ali era uma ameaça ao próprio sistema democrático liberal. Professora, vamos retomar um pouquinho a sua fala de valorização da educação, né? São 2 pontos que a gente até trouxe para esse debate aqui, que é o ODS 4, né, que é da educação, e o outro ODS, que é o da valorização das instituições, o fortalecimento dessas instituições. Um país como o Brasil, em que as desigualdades são tão discrepantes em termos de classe, raça, a gente deveria pensar nisso lá na base de valorização desses locais, valorização de institutos de pesquisa, dessas instituições de modo geral, em uma educação de qualidade, já na base? Isso é preocupante. Até a classe política até tenta resolver essas questões. Um instrumento que é importante e que não tem sido cumprido à risca é o Plano Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação ele tem metas para diversos aspectos da educação, tanto a capacitação docente, como ensino, escolas, etc., de todos os níveis, ensino superior, médio, infantil. O que é importante? A qualidade do ensino, né? Assim, eu acho que, no Brasil, a gente tem uma rede de escolas com uma infraestrutura que varia muito pelo país, né? Mas em alguns lugares, uma infraestrutura boa. O que falta? Falta é a qualidade do ensino, que passa por valorizar o professor, que passa por pedagogias inovadoras,
Então, muitas vezes, talvez, o que falta é a gente valorizar o professor, para aquele professor que está em sala de aula, para que a carreira do professor seja atrativa, tanto quanto médico, tanto quanto advogado, né? Esse é um ponto. Um outro ponto é tratar algumas questões de maneiras mais próximas da nossa realidade, né? Então, assim, ao invés de você dar exemplos, olha, na estatística mesmo, né, que eu não sou estatístico, mas minha produção científica alia sempre estatística com ciência política. De que adianta, por exemplo, eu, um professor de curso de ciências sociais, ficar falando assim, olha, eu vou falar de probabilidade, eu vou jogar essa moeda e a cara e coroa tem chance, vou jogar um dado. Não é isso que interessa. O que interessa é o seguinte, olha, vamos ver a distribuição de salário médio entre a população brasileira. Olha, como que se concentra, tem muita gente, tem uma nuvem aqui, muitas pessoas ganhando pouco e poucas pessoas ganhando muito. O que significa isso para a sociedade? Então, é uma leitura de sociedade, né? Exatamente. Ou seja, vamos aplicar conceitos, teorias, para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, na época da eleição, né, qual a melhor maneira de falar sobre pesquisas, né, como se conduz pesquisas, proporcionalidade, comparação, pesquisas eleitorais. Mas se não existe essa base lá na escola, lá no ensino primário, e aí retomou um assunto que muito nos interessa, que é o Plano Nacional de Educação. 2024 é o prazo de 10 anos de aprovação da lei, não está sendo discutido e nem implementado da forma que seria, né, que deveria, né, Rubens? Uhum. E a gente na próxima semana temos um debate a respeito disso. Né? Tem um outro podcast, o PODES, que vai tratar exatamente sobre o Plano Estadual de Educação, né, aqui em Goiás. Sim. Mas, enfim, passa por isso. Sim, né? Aí você vê, por exemplo, Goiás agora ficou em segundo lugar, né, no IDEB, né? Mas por 0,5 perdeu para o Paraná. Ok. Mas a nota, qual que é a nota? A nota é menos de 5. De 0 a 10, o melhor estado, que é o Paraná, é 4,7. E quando estava no primeiro lugar, a nota também era baixa. Sim, sim. Então, ou seja, o melhor aluno é reprovado. Vamos fazer essa analogia. O melhor aluno é reprovado porque ele tirou menos de 5. É o melhor aluno da sala. Então, a qualidade da educação é importante. Isso se junta, isso é difícil entender o que vem primeiro, né? Mas isso você chega na classe política, como estava bem dito pela professora, trouxe exemplos recentes sobre isso, a classe política joga politicamente, eles entendem perfeitamente o que estão falando. O Arthur Lira, quando está contestando uma pesquisa eleitoral, ele sabe que a pesquisa eleitoral, como ela é feita, e ele sabe que funciona. Mas ele contesta porque no ambiente político vale a pena ser negacionista. Vale a pena duvidar de evidências científicas. Nós somos um país, infelizmente, atrasado. Então, a gente está contestando a ciência, a gente está contestando a vacina, a gente está contestando a pesquisa eleitoral em troca de benesses políticas a curto prazo. E aí, professor, você disse algumas falas atrás que a pesquisa é um personagem. E, como um personagem, você diz e não diz, né? Uhum. O que as pesquisas não dizem? O que a gente pode pensar que elas mascaram? Por exemplo... estamos na última semana aí da campanha. Elas mascaram o voto útil? Elas mascaram o voto envergonhado? Elas não conseguem captar. Por quê? Porque esse movimento ainda não aconteceu. A eleição se dará daqui a 9 dias, né? No dia 2 de outubro. As pessoas estão decidindo o voto. Por exemplo, eu sou um eleitor indeciso para um determinado cargo. Eu não sei em quem eu vou votar ainda. Para Senado, muitos são indecisos. Para Senado, aí que você pega o cargo. Assim, menos pessoas é indeciso para presidente, porque é o cargo mais valorizado pelos eleitores. Muitas pessoas estão indecisas para deputado estadual, veja só, que talvez seja o cargo menos relevante dessa disputa, o Senado, que as pessoas... Aparentemente menos relevante. Menos relevante, né? Então, assim, as pessoas vão decidir na última semana. Vejam, na história política recente do Brasil, vamos lá em 2014... como que as pesquisas poderiam, por exemplo, que o Aécio e a Marina estavam empatados em segundo lugar. E teve um debate da Globo, em que claramente o Aécio se deu muito bem nesse debate e a Marina foi mal. E, assim, eles eram os candidatos para tirar a candidata do poder vigente, que é a Dilma Rousseff. Então, aí o Aécio teve mais votos do que se previa, porque o debate foi sexta-noite. Como que uma pesquisa eleitoral vai captar esse movimento para domingo? Não vai. Agora, se você pega uma pesquisa que trata com comportamento, que é a boca de urna,
tradicionalmente feito pelo Ibope. Ela acerta. Por quê? Porque você sai da sua votação e fala, em quem você votou? Eu vou falar em quem eu votei. Então, não é o que você acha que você vai votar, é o que você fez há 5 minutos. Então, essas pesquisas não erram. Agora, uma pesquisa eleitoral pré-pleito, elas muitas vezes não atingem o alvo certo porque as predileções das pessoas ainda não estão claramente constituídas. E numa eleição em que 5% das pessoas, por exemplo, numa eleição apertada, numa disputa apertada, em que 5% das pessoas mudam de voto, faz toda a diferença. Na boca de urna não tem o voto envergonhado, não? Assim, não vou contar? Muito difícil, muito difícil. O que, aí, assim, aí é menos a questão do questionário, né? Porque a pergunta é simples, em quem você votou? Né? E talvez o que pode ter erro é a amostra. Dificilmente você vai ter um voto envergonhado na boca de urna que já votou, e ali é você e o eleitor no meio da rua. E fazer a amostra em horas é mais difícil do que em dias, né? Sim, sim. Porque normalmente tem pesquisas grandes nacionais que são feitas em 2, 3 dias. Aí você vai organizando a amostra, faz mais pesquisa de um grupo. No mesmo dia, mais complicado, é questão de horas. A vantagem da boca de urna é que todo mundo vai ter que estar naquele lugar. A outra você tem que ir na casa das pessoas ou em ponto de fluxo. Tem que buscar as pessoas. Tem que buscar as pessoas. E aí tem coisas que são complicadas. Por exemplo, por telefone, uma pesquisa por telefone e uma pesquisa por ponto de fluxo, por exemplo, ela é menos valorosa do que uma pesquisa por domicílio. Por quê? Porque qual que é a lógica da amostra? Da amostra você tem que ter a chance, todo mundo tem que ter a chance de ser selecionado para ser entrevistado. Se você faz por telefone, uma quantidade... você tem... As pessoas têm mais uma moradia do que um telefone, né? E em ponto de fluxo, eu posso ter o mercado municipal de Goiânia. Eu posso passar a vida inteira em Goiânia e nunca pisar lá. As bocas de urna estão sendo menos feitas ao longo dos anos aí porque a apuração está muito rápida, né? Está muito rápida. Então, daqui a pouco já tem o resultado. É um bom problema. O TSE evoluiu muito. É muito confiável o nosso sistema de apuração e resultado. 5 horas termina, as urnas são fechadas, 6 horas a gente já começa a ter parciais, já tendo uma noção boa do que pode acontecer. Se dá 6h30, 7 da noite, normalmente, né? 7 horas da noite vai ter gente comemorando e chorando. Exatamente. Gente bebendo pelos 2 motivos. Exatamente. Agora, eu queria levar para o professor uma outra questão sobre pesquisa, que tem a ver com isso, o que a pesquisa esconde ou não, que é o tal do voto útil. E aí aquela coisa, professora, o candidato ou candidata X está mal nas pesquisas porque é menos relevante, porque tem menos voto mesmo, ou ele tem menos voto e é menos relevante porque está mal nas pesquisas? Ou seja, o impacto da pesquisa nesse cenário político, né? É o dilema Toshines, né? Eu divido as turmas mais novas não sabem o que é o dilema Toshines. Toshines era um biscoito quadrado, assim, ó, recheado, que tinha uma propaganda que era Toshines é crocante porque é fresquinho, ou é fresquinho porque é crocante, ou seja, todo mundo compra e ele acaba, ou porque ele é crocante porque é fresquinho, ou é fresquinho porque é crocante. E aí ele está sempre saindo. Então, esse é um argumento tautológico, né? E a gente pensa um pouco isso sobre pesquisa, né? E tem uma outra analogia que é interessante para a gente ver esse impacto, que é uma frase de um pesquisador bem relevante na sociologia, que é o Robert Merton, que ele fala que é uma profecia que se cumpre por si mesmo. Né? O que eu estou querendo dizer? Uma pesquisa, ela, primeiro, quando bem feita, ela não erra o resultado. São as preferências que mudam. E as preferências mudarem é ótimo. Isso só mostra a importância da campanha eleitoral. A campanha, enquanto processo em que a sociedade é exposta a conteúdos e delibera sobre esses conteúdos, reflete sobre esses conteúdos, ela é uma dinâmica muito rica para a democracia, né? Então, quando você está falando em erro de pesquisa, eu prefiro pensar em mudança de preferências, em efeito da campanha. E aí é interessante a gente pensar que nessa mudança, nessas variáveis que atuam na mudança de preferência por parte dos eleitores, está também as próprias pesquisas, que informam, que dão informação para o eleitor e permite que ele mude suas preferências. Não sei se você se lembra, quando a gente estava discutindo a reforma no Código Eleitoral, lá em 2021, houve uma proposta de se proibir divulgação de campanha, divulgação de pesquisa em reta final de campanha. Eu sempre fui contra isso. Eu acho que quanto mais informado tiver o eleitor, melhor, mesmo que seja para mudar o seu voto.
E aí, o caso do voto útil, isso é um fenômeno que acontece em todo lugar do mundo, né? Que é essa modificação em relação à intenção de voto, quando você observa que o seu candidato prioritário não tem viabilidade eleitoral. E aí você prefere utilizar seu voto para aumentar a viabilidade eleitoral de um second best, né? De uma segunda opção que você também, de alguma maneira, atribui a ela qualidades, tanto que ela é a sua segunda ou terceira opção, ou você faz esse voto útil para evitar que uma opção pior de todos chegue ao poder. Isso é racional, isso é um comportamento racional do eleitor e que existe em qualquer lugar do mundo. A diferença que nós temos nessa eleição é uma antecipação dessa discussão de voto útil para o primeiro turno. Por quê? Porque há um risco de contestação do resultado eleitoral e esse risco é maior se esse resultado se der no segundo turno. Por quê? No segundo turno não são eleitos legisladores e no primeiro turno são. Então, você contestar um resultado eleitoral em primeiro turno significa desabonar os mandatos conquistados por todo o legislativo. Ou seja, a gente tem mais obstáculos à prosperação, ao prosperar desse discurso de contestação eleitoral, se ele se der em segundo turno. Porque não vai ter gente, exceto alguns governadores que forem eleitos em segundo turno, você tem menos gente que renovou seu mandato naquele pleito e que, portanto, vai se sentir muito incomodado se esse pleito for anulado. O negócio das pesquisas aí nesse sentido penso assim também, né, professora? A questão não é a pesquisa em si, a divulgação dela ou não divulgação dela. A questão é como que o eleitor pensa o voto. Se o voto vai ser útil, se não vai ser útil, né? A questão não é a divulgação da pesquisa em si. E aí eu acredito que os partidos também pensem que isso é válido à medida que contestam a validade dessas pesquisas quando não estão a favor deles, né? Usam também esse impacto que a pesquisa tem. A gente tem uma última questão. Por outro lado, elas também norteiam as campanhas, né? Assim, desculpa interromper a sua última pergunta, a minha última pergunta. E a última pergunta tem a ver com isso, inclusive. Porque, Robert, elas vão nortear, né? Os candidatos, o que eles vão fazer de campanha, onde que eles vão atuar mais, conforme as pesquisas dos institutos e as pesquisas que eles mesmos fazem. Dentro desse cenário, a gente pode pensar na questão do olhar para o voto das mulheres esse ano, né? De como esses candidatos, principalmente os presidenciáveis, aqui no governo de Goiás também, né, Rubens, estão articulando nesse sentido de olhar para essas pesquisas direcionadas, né? Sim, as pesquisas, assim, então, assim, é muito um teatro, sabe? Assim, a contestação das elites políticas a respeito das pesquisas eleitorais, porque a todo momento eles as utilizam. Eles as utilizam para, por exemplo, viabilizar candidaturas, né? Então, assim, você tem 2, 3 atores políticos de determinado partido que querem ser candidato, quem que vai ser o candidato? Aquele ou aquela que tem maiores intenções de voto. Minha campanha vai rumar para que lado? Eu vou falar de mulheres, eu vou falar de segurança pública, eu vou ter uma postura mais agressiva ou mais moderada, a depender das pesquisas eleitorais. E também de outros instrumentos de aferição de comportamento e atitudes, como os grupos focais, né? E, ao longo da campanha, candidaturas se enterram, ou seja, recebe mais doações de recurso, utiliza mais recursos, tem maior espaço na TV, ganha maior força nas ruas a partir dos resultados eleitorais. Então, as pesquisas eleitorais sim, um dos atores do processo eleitoral, né? E deve continuar sendo, né? Faz parte. Eu, como cidadão, eu quero ter a possibilidade de saber se o meu candidato está na frente. Eu quero saber se os meus concidadãos estão mais preocupados. É com corrupção? É com a economia? Ou é com saúde pública? Tudo isso, quem nos dá de maneira científica, né, e comprovável, falseável, são as pesquisas eleitorais, e não o que eu consigo enxergar no meu mundo. Né? O meu mundo não é o mundo de todos os goianos, não é o mundo de todos os brasileiros. Só as pesquisas conseguem nos trazer essas evidências cientificamente válidas. Eu já preciso pedir considerações finais aqui de vocês, rapidinho, né, a despedida, mas só incluindo aqui na nossa conversa a questão das qualitativas, que aí tem a ver com isso, né, o que norteia as campanhas, as quais norteiam, em grande parte, as ações de campanha. Inclusive, se um candidato tem de buscar mais o voto feminino ou menos, como é que ele vai sinalizar, que elementos ele vai mandar para esse eleitorado para avançar em um grupo ou em outro, entre as mulheres, entre homens mais velhos, mais novos, entre os jovens, enfim.
pesquisas qualitativas também são importantes. Mas já levando para a senhora, professora, para a gente caminhar para o fim aqui, né, da nossa conversa. Muito obrigado pela presença. Então, eu acho muito importante desse tema a gente reafirmar o respeito, a confiança nas instituições eleitorais brasileiras. Nós somos um país que temos muita desconfiança sobre o nosso sistema político, sobre o nosso sistema partidário, e isso é resultado de um processo ao longo do século XX de muitas interrupções no ciclo democrático. Nós tivemos várias interrupções ao longo do século XX desse processo democrático. Isso interrompe uma dimensão pedagógica que as eleições, que a democracia tem. Quanto mais você vota, mais você se interessa por questões políticas. Quando você vê, né, que a política ela está sob o crivo da população, isso está ficando cada vez mais claro. A população votou durante alguns anos em candidatos com um perfil de centro-esquerda, e isso teve resultados no país, e agora fez uma opção radicalmente oposta. Não porque a gente está falando de uma esquerda radical, mas porque a gente está falando de um candidato da extrema-direita, e isso teve resultados em termos de política pública, e isso afetou a vida das pessoas. O que as pessoas têm que entender é o seu voto importa em termos da sua vida. Isso no plano nacional, no plano dos deputados e senadores, isso ainda é mais premente quando a gente está num novo contexto de orçamento impositivo, de empoderamento do legislativo. Uhum. A outra questão que eu acho importante da gente ressaltar é o que foi dito aí sobre as mulheres enquanto uma clivagem política determinante nessa eleição. Nós temos um processo molecular de aumento da representação feminina. Em 2018, a gente tem o Congresso Nacional com o maior número de deputadas eleitas, 77 deputadas eleitas. Essas deputadas são, em sua maioria, de partidos de direita e centro-direita. O que nós observamos a partir de 2003 é uma ativação política de mulheres conservadoras, que até então, de alguma maneira, se sentiam alijadas porque acreditavam que a única forma de se manifestar politicamente era através de bandeiras feministas. E elas estão agora buscando uma outra forma de se entender, de se compreender politicamente, para além das bandeiras tradicionais do feminismo. Isso não significa um passo atrás, significa encampar outras bandeiras e representar outras mulheres que antes não se encontravam representadas no discurso feminista, que encontrava espaço eleitoral ou espaço, ainda que pequeno, no Congresso Nacional. Então, eu vejo com muito bons olhos essa ativação política das mulheres, para além do que tradicionalmente se via das mulheres progressistas. Expandir isso para as classes populares, que são, sobretudo, conservadoras, eu vejo com bons olhos, porque só isso vai permitir que a gente chegue num ponto que a gente tenha mulheres suficientes, que a gente esteja disputando entre diferentes formas de ser mulher e de se entender como mulher. Eu achei bem interessante essa observação da professora, e acho que isso nos pauta aqui. Não tinha pensado nisso para ainda. tratar sobre esse assunto, né? Como que as mulheres conservadoras chegaram e representam, né? Sim, o tempo você conhece. Sim, mas é só retomando, professor, eu tenho minha pesquisa de mestrado olhou para o Congresso, o discurso das congressistas, das deputadas, das senadoras. Eu analisei mandato, né? em 4 mandatos. Então, vamos conversar a respeito desse assunto e vamos trazer esse assunto outras vezes, me interessa bastante. Vamos conversar muito. Muito. Eu coordeno um coletivo de mulheres que estudam as deputadas eleitas em 2018. Olha aí, para tentar resolver esse quebra-cabeça, que a gente tem uma expansão na representação de mulheres, só que essas mulheres não são as mulheres que normalmente, e os discursos que normalmente a gente esperava de mulheres. Então, você tem uma mutação na reivindicação do ser mulher, que se descola de temáticas como o aborto, direitos reprodutivos, e vai para a questão da violência doméstica, para a questão dos direitos sociais. A gente faz isso nessa pesquisa, o grupo chama Mulheres Eleitas. Nós temos algumas colegas em Brasília, temos no Brasil inteiro. Vai ser ótimo a gente conversar sobre isso. Vamos conversar sim, professora. Pode esperar o zap da Laila, que ele vai chegar, ou a ligação. Tchau, professora. Obrigado por mais uma participação com a gente aqui na Sagres.
Tchau, queridos. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês e podem contar sempre comigo. Professor Robert Bonifácio, cientista político, professora do UFRJ, Maíra Goulart. E o professor da UFG, cientista político também, Robert Bonifácio. Obrigado, Robert. E até uma próxima. Eu que agradeço, Rubens, Laila, Thaís. Muito bom estar com vocês. E espero aqui a gente conversar longamente, né, como agora, e diversas vezes, sobre questões importantes, né, como pesquisa eleitoral. Enfim, é muito bom estar com vocês. Até a próxima. Conversa produtiva, né, aqui no ambiente. É isso, com o tempo, Laila. Beijo e até. Até. Thaís. Até também. Até. Beijos. Até a próxima edição, até o 4, o ambiente número 4. Esta edição, né, número 3, abordou aqui 2 ODSs. O 4, ODS no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, número 4, Educação de Qualidade, e o número 16, Paz, Justiça e Instituições Fortes. Claro, você acompanha a gente no YouTube, nas retransmissões do rádio, na TV do Sistema Sagres e no seu tocador de podcast preferido. Até mais.